Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é o nosso quarto episódio do podcast Papo de Leitor e hoje nós temos o Alan Morato da Silva e o Renato Yoji Okamoto Odaki. Eu chamo ele de Odaki, que tem outro Renato na sala de aula, então eu prefiro chamar ele pelo sobrenome. Então eu vou chamar ele de Odaki ao longo da nossa conversa. E o Alan? Hoje nós temos duas outras obras que a gente quer apresentar para vocês e quer conversar um pouco sobre elas. Então a gente vai começar com a obra do Alan. Alan, você escolheu apresentar o Leviatã. De quem que é? Fale um pouquinho para a gente. Bom, primeiramente boa tarde para todo mundo que está ouvindo. Bom, eu escolhi o Leviatã. Ele é do Scott Westerfeld, que é um autor americano, nasceu em Dallas. O Scott Westerfeld, seus livros, eles são bem com esse foco na ficção científica. E todos são para um público jovem adulto. O Scott, ele é bem conhecido pela sua série Feios, que entrou para a lista de best-sellers do The New York Times. O Leviatã ele foi publicado no Brasil em 2009 e atualmente a última obra dele publicada no Brasil foi a Impostores, que foi publicada em 2019. Nossa, é bem atual, né? Eu não imaginava que ele fosse tão atual assim. Que legal. Odak, o seu livro é o seu Soldado Desarmado, né? De quem ele é, quando que ele foi publicado? O meu livro ele foi publicado em 2018, é bem recente, e foi escrito pela Frances May Dawes, que foi uma norte-americana que nasceu em 1929. E esse foi o único livro escrito por ela, e conta a história de um soldado norte-americano, o marido dela, Desmond Doss, que foi uma pessoa que, durante a guerra, não matou nenhuma pessoa e estava lá só para proteger seus aliados. Nossa, ela... Desculpa, Odaki. Ela... Como assim? A autora é uma autora, isso é muito legal da gente destacar, né? Ela nasceu em 1929, mas o livro só foi publicado em 2018, é isso? Isso mesmo. Ela nasceu em 1922. 22? E por que será que ele só foi publicado? Você sabe dizer por que ele só foi publicado depois de tantos anos? É porque a Frances ela só conheceu o Desmond no final de sua vida. E foi o Desmond que pediu para que ela escrevesse esse livro. Nossa, então foi um livro que ela escreveu assim no finalzinho da vida, já com muitos anos de idade, legal, muito interessante, muito legal mesmo. Então agora vamos saber um pouquinho sobre as histórias, né, desses livros, né? Alan, você pode começar contando a história do seu livro para a gente? Bom, o Leviatã, Missão Secreta, faz parte de uma trilogia e ela aborda a Primeira Guerra Mundial nos moldes do romance steampunk e biopunk. Nesse período, as potências europeias se dividem entre mecanistas e darwinistas. Os mecanistas eles utilizam de máquinas movidas a vapor para participar das guerras, fazer as coisas básicas. E os darwinistas utilizam de animais geneticamente modificados. Nesse contexto, temos o Alexander Ferdinand, que é um dos personagens principais da história. Ele é filho do arquiduque Franz Ferdinand, que logo no começo do livro ele é acordado pelo seu professor de esgrima e seu professor de pilotagem para uma possível aula de pilotagem noturna. Mas aí descobre-se que seus pais foram assassinados e para a proteção dele eles têm que fugir. E como seu título de nobreza não vale nada em detrimento do casamento dos seus pais, tudo que lhe resta é o seu Ciclope Stormwalker, que é um andador.
O livro também nos apresenta Darren Sharp, que é uma menina que ela tem sonhos de entrar para a Força Aérea, muito pela influência do seu pai. Só que ela é uma menina e naquele tempo eles não aceitavam mulheres na Força Aérea. E então, ela, com a ajuda do seu irmão, se fantasia de menino para tentar fazer o teste. E caso o teste desse errado, descobrissem que ela era uma menina, ela seria obrigada a ir morar com a mãe. E isso é uma coisa que ela detesta. Ela não gosta de pensar em se vestir com vestidos e essas coisas. Bom, ao longo da história, os dois passam por grandes aventuras e em certo ponto do livro as duas histórias se cruzam. E aí juntos eles vão ter que se ajudar e tentar completar uma missão diplomática no Império Otomano. E é isso que eu posso falar. Entendi. Deixa eu só voltar em alguns pontos, né? Então, a história, ela se passa num mundo mais ou menos fictício. Então, tem coisas nesse universo aí do livro que são da nossa realidade. E tem coisas que ele inventou. É mais ou menos isso, Alan? Sim, o livro é baseado em fatos reais e ele acrescenta o modelo steampunk e biopunk nos fatos. Então, deixa eu só também perguntar, o que é o steampunk e biopunk? Bom, começando pelo biopunk, o biopunk é como se... quando se tem a criação e o desenvolvimento de animais. Então é como se, eles pegam, no livro, eles pegam uma medusa e transformam num balão, como se fosse um balão. Sim, entendo. E o steampunk que fala, né? Steampunk. Eles tiveram uma evolução das máquinas, só que nos moldes da Revolução Industrial, que seria com a máquina a vapor. Sim. E aí as ferramentas que eles têm são todas máquinas, assim, é isso mais ou menos. Sim. Aí, por exemplo, se eles forem para uma guerra, eles vão usar robôs gigantes para lutar a guerra. E aí, você falou no comecinho que o Alexander era príncipe do Império Austro-Húngaro. Então, isso eles deixam igual, eles deixam assim, parecido com a nossa realidade. Então, quase parecido. Na vida real, o Alexander, ele não existe. Sim. Só que tanto o arquiduque, ele teve 3 filhos, só que um deles não foi o Alexander. Uhum. E no livro ele inventa esse filho para o arquiduque para ele ser um dos personagens da história, com uma pitadinha de história mesmo, com H maiúsculo, digamos assim, mas não, ele inventa, né, também elementos assim para poder desenvolver a história. Bem interessante. Outra coisa que eu ia perguntar para você, você falou que cada capítulo é contado em primeira pessoa, um capítulo pelo Alexander e outro capítulo pela moça, é isso? Não, eles não são contados em primeira pessoa, é em terceira pessoa. Entendi. Mas um capítulo foca na história de um e o outro capítulo foca na história de outro, até que as duas histórias se entrelaçam, é isso? Só que mesmo depois que elas se entrelaçam, ainda tem essa divisão da visão deles. Nossa, bem legal. Legal mesmo. E aí eles se encontram, se conhecem e tem que cumprir uma missão. A partir daí a gente não pode, a gente tem que ler para saber o que vai acontecer, né?
Agora, Odak, conta um pouco pra gente sobre o Soldado Desarmado. O meu livro ele foi escrito em terceira pessoa, ele tem 174 páginas e foi escrito em forma de diário. E tem uma linguagem bem simples. E nos primeiros capítulos é nos apresentado um soldado que está no navio militar a caminho de algum lugar, que não deixam claro para onde ele está indo. E mais tarde nós descobrimos que ele é o personagem principal, que é o Desmond Doss, e ele começa a se lembrar da sua infância. E a gente começa a conhecer a família dele, que seria o Thomas, que é o pai, a Berta, que é a mãe dele, o Harold, que é o irmão, e a Audrey, que é a irmã dele. E nós conhecemos a cidade natal dele, Lynchburg. E a partir desse momento, ele começa a apresentar memórias muito importantes da vida dele, que ele vai demonstrando o porquê de ele não matar ninguém na guerra e sempre estar protegendo as pessoas. E com a evolução, ele chega no momento em que ele vai se encaminhando para a guerra e é alistado e começa os seus treinamentos. E por conta disso, ele se pergunta várias vezes se o que ele está fazendo é certo, porque existem várias pessoas dentro do exército que estão querendo meio que tirar ele, porque eles acham que a guerra não serve para o Desmond. Porque Ou o Desmond não serve para guerra, né? é isso. E uma vez eles perguntam o porquê que ele vai para a guerra e não usa arma. E ele responde que ele vai para a guerra porque ele não quer que ninguém vá no lugar dele, porque ele não acha certo que as pessoas morram no lugar dele, e ele acha que ele pode salvar as pessoas em vez de matá-las. Nossa, que interessante. E você falou da cidade dele, né? Deixa claro de que país ele deixa claro se é a Primeira Guerra ou Segunda Guerra, ou como que a gente percebe isso, ou isso é falado claramente no livro? É falado claramente no livro. A cidade de Lynchburg é nos Estados Unidos, e ele nasceu em 1919, e por conta disso, a guerra que se trata é na Segunda Guerra Mundial. E o livro, ele retrata, tipo, a reação das pessoas que estavam nos Estados Unidos depois do ataque do Japão em Pearl Harbor. Então ele vai para a guerra depois do ataque, é isso? Isso, e ele chega na guerra em 1944. Finalzinho, né? E aí ele é contado em forma de diário, como se ele estivesse contando para a autora o que aconteceu com ele, né? Mas em terceira pessoa, assim, por exemplo, o Desmond foi para tal lugar, fez isso, fez aquilo, mas como que é em forma de diário? Eu não entendi direito. Tipo, ele vai retratando vários... no início, ele vai retratando as lembranças dele. Daí, em um dia, ele vai lembrar de uma lembrança, daí ele termina e vai para outra. Aí ele vai separando vários dias, lembrando, nos contando o que ele lembrou naquele dia. Entendi. Tá, entendi. Não é um enredo linear, né? São as lembranças que vão vindo e ele vai contando sobre determinados acontecimentos, assim, que vão vindo na memória dele, entendi. Muito legal. São 2 livros com uma temática que é, assim, muito popular, né? Que atrai muitos leitores e muitos jovens, né? Que é a temática de guerra. Um mais ficcional, o outro mais histórico, não é histórico talvez a palavra, mas mais real, né? Mais próximo da realidade, né? E vocês são, assim, vocês têm esse interesse, já tinham esse interesse por histórias relacionadas às guerras ou não? Vocês escolheram o livro por mais pela história do que pelo fato deles terem esse pano de fundo às guerras? Alan, pode responder, fazendo um favor? Bom, eu não me recordo de nunca ter lido um livro com essa temática de guerra. E eu escolhi esse livro, digamos que foi um amor à primeira vista. Eu olhei a capa dele
e a capa me chamou muita atenção. Então, como ele estava indo para uma feira de livros, eu corri para pegar ele. Nossa, e a gente às vezes não dá muita atenção para a capa do livro, né, gente? Tá vendo? Ai, quem vê a gente não pode julgar o livro pela capa, mas há situações em que a capa ela te atrai para o livro, né? Olha que interessante. Tipo, eu nunca tinha lido nenhum livro do Scott também, e nem com essa temática de steampunk e biopunk. Esse foi o primeiro livro, e eu gostei muito dele. Eu peguei ele por acaso, digamos assim. E Alan, esse livro que você está apresentando para a gente é o primeiro da trilogia, é isso? É o primeiro. E quais são os outros dois? Leviatã, como que é o nome desse? Leviatã, a missão, né? Você falou? O Leviatã, a missão secreta. Uhum. Aí depois tem Behemoth e tem o Goliath. E aí a história desses dois personagens, ela continua ou mudam os personagens e só fica o universo, esse universo? Os dois personagens continuam. Ah, tá. Mas não pode falar mais do que isso, tá? Senão a gente já fica, mas o que vai acontecer no próximo e tal, né? Odak, você também, assim, se interessa por livros que falam sobre as guerras ou não? Ou esse foi um livro por acaso, igual o Alan que você pegou? Eu acho que eu sempre tive curiosidade em entender como que as coisas aconteceram até agora. Então, meio que se relaciona, tipo, a história, aí tem guerra, e o personagem principal, eu consigo me identificar de certa forma até com ele. Que legal. Então, mas você já leu outros livros sobre guerra, então? Não, esse foi o primeiro que eu li. Ah, legal. E como que, assim, se você pudesse, né, falar um pouco mais, por que você se identifica com Desmond? É porque eu tenho um sonho até, que seria fazer com que as pessoas não precisassem sofrer muito com as coisas que acontecem e fazer com que as pessoas consigam sempre chegar nos seus sonhos. Verdade, que legal, Rodak, nossa. E o Desmond, ele coloca isso de certa forma porque ele não quer que as pessoas se sacrifiquem para que ele consiga ficar, tipo, seguro. Ele é altruísta, né, no sentido assim, eu vou para a guerra mesmo eu não gostando de guerra, mesmo eu não querendo a guerra, porque eu não quero que ninguém faça isso no meu lugar, e até para poder, como que eu posso dizer, me lembrou agora a imagem assim de uma pessoa sozinha fazendo alguma coisa que parece ser pequena, mas que é muito grandiosa, sabe? Aquelas imagens de alguém tentando apagar um incêndio muito grande, sozinho e tal. Há uma força muito grande nesse tipo de pessoa, né? Porque ela sabe que talvez o que ela está fazendo não vai resolver tudo, mas ela se coloca na posição de fazer alguma coisa. A vida dela tem que estar a serviço de algum tipo de mudança que ela queira ver, né? Ela não só fica esperando pela mudança, mas ela vai lá e ela faz a mudança. Isso é muito corajoso, né? E é de um altruísmo assim, muito grande e de uma posição, como que eu posso dizer, esperançosa, né? Porque a pessoa que, por exemplo, ele vai para a guerra mesmo imaginando que talvez ele não consiga acabar com a guerra, mas se ele conseguir salvar uma vida, duas, né? Para ele já é o suficiente, ou ele já se alegra de ter conseguido fazer isso. E isso é uma postura de muita esperança, né? Porque, principalmente nos tempos de hoje, a impressão que dá é que a nossa esperança é sugada por um monte de notícias
ruins, né? Então, e aí um exemplo desse, a gente saber que é verdade, né? Porque ele contou a história dele para a escritora, né? Para a autora, e ela passou para a gente. É muito legal. É um bálsamo, assim, né? Para nossa situação atual, né? Que é uma situação que às vezes pode nos levar a ficar desesperançado, né? A ficar meio sem perspectiva, né? Achando que tudo sempre vai ser ruim, né? E aí vem um exemplo muito bonito, muito legal você ter trazido esse exemplo assim, né? No seu livro para gente, né? Agora, eu queria que vocês me respondessem, o Alan primeiro, por que vocês escolheram apresentar esse livro, né? Porque a gente já entendeu um pouco do porquê que vocês leram o livro, para vocês, né? Agora, assim, por que vocês escolheram apresentar esse livro para os colegas e agora aqui no podcast? Alan? Bom, quando eu fui pensar em algum livro para apresentar, eu tentei pensar naquele livro que mais ia chamar a atenção das pessoas para ler. E eu acho que esse livro ele consegue cumprir nesse quesito. Mas, além disso, ele tem uma história muito... a linguagem dele é muito simples. Em alguns momentos nos quais ela fica um pouco complicada, muitas vezes pelo uso de termos técnicos, tem alguma imagem lá ilustrando. A história também, ela não é tão arrastada assim, e também ela não é tão lotada de ação. E ela fica nesse perfeito equilíbrio. Então eu acho que as pessoas iam gostar muito de ler ele e seria uma experiência incrível. É um livro para quem gosta de aventura, Alan, você acha? Olha, eu acho que tem alguns momentos, livros assim, que, tipo, muito bons e seriam ótimos para essas pessoas. Legal, muito bom mesmo. E você acha que a pessoa ela tem que começar a ler o seu livro, né, na trilogia, assim, se ela quiser assim acompanhar bem, ela tem que começar a ler o seu primeiro e depois seguir a ordem bem direitinho. Ou se, por exemplo, eu quisesse começar pelo último volume da trilogia, dava também ou não? Você acha que eu ia ficar meio perdida? Olha, por exemplo, no Leviatã, ele não termina a história. A história vai terminar no segundo livro. No caso, todo o enredo do Leviatã. Eu acho que se fosse começar pelo terceiro, não ia dar tanto certo e ia acabar estragando a experiência do livro. Entendi. Então tinha que começar pelo seu mesmo, porque senão também para começar pelo segundo ia perder o comecinho da história, né? Ia perder o fio da meada, né? Legal. E, Odak, por que você decidiu apresentar esse livro para os colegas? Acho que foi porque atualmente várias pessoas já estão meio que já desistem do mundo porque ele é muito ruim, ele é meio cruel assim. E principalmente na adolescência, as pessoas meio que já vão meio que desistindo, tem o maior índice de porcentagem que as pessoas desistem. E nesse livro ele consegue passar uma imagem de determinação que você não pode desistir só porque as outras pessoas acham que não vai dar certo. Porque na visão dele, ele meio que é boicotado de muitas coisas, porque ele era uma pessoa diferente de todo mundo e todo mundo achava que ele não ia fazer nada. Então, mesmo assim, ele conseguiu fazer um feito, digamos, impossível praticamente. E com isso, eu acho que a mensagem de determinação ainda fica cada vez mais forte quando você pensa que é um fato real. Legal, muito bom mesmo. Assim, é bom a gente ter esse contraste entre os dois livros de vocês, porque é um contraste muito interessante, né?
A leitura, ela pode ser o que você quiser. Isso eu acho assim, na apresentação de vocês dois, eu acho que isso fica. Ela pode ser o que você quiser. Ela pode ser um momento de entretenimento, de ação, de aventura, de você acompanhar personagens e tentar descobrir se eles vão conseguir fazer cumprir o objetivo deles e como eles se relacionam. E você pode fazer uma leitura mais reflexiva, no sentido de pensar o mundo e tal. Então, a leitura, ela é como se fosse peças de roupa diferente, né? Quando você quer se divertir, você quer correr, você quer ir para a praia, você usa um determinado tipo de roupa. Quando você quer pensar, quando você quer refletir, você usa outra, digamos assim, né? É como se a leitura, como não, né? A leitura, ela tem esse poder de ser diversa. A gente vê, e diversa, mesmo apresentando temáticas próximas, né? Então, no livro do Alan, a gente tem um universo meio que paralelo, meio ficção, meio realidade, e aí deve ser super legal a gente perceber como o autor ele conseguiu criar esse universo e essa questão de transformar os animais, de ter uma parte da humanidade que se relaciona dessa maneira com os animais, aí tem a outra parte que se relaciona de tal maneira com as máquinas, e como a imaginação do autor é super incrível, assim, né, dele conseguir criar esse universo todo e tal. E no livro do Odak você também tem a visão da guerra, mas tem uma outra visão da guerra, né? Uma visão mais real, que pode te levar mais a uma reflexão individual. Será que eu seria mais parecido com o Desmond, ou será que eu seria mais parecido com os caras que não acreditavam no Desmond, né? Então, é um bom exemplo de como a literatura ela consegue, assim, atingir todos os objetivos, qualquer tipo de público, né? Só fala assim, não gosto de ler. Não é que ela não gosta de ler, ela só não achou o livro certo ainda, né? Não sou muito chegada a ler. É porque você ainda não achou o seu livro, porque você, assim, quando você acha o livro que você gosta muito, ele pode ser de qualquer maneira, né? Ele pode ser diverso, ele pode ser mais engraçado, ele pode ser mais sério, ele pode ser mais reflexivo, ele pode ser de aventura, ele pode ser só para te entreter, ele pode ser tudo o que você quiser, né? Isso é incrível da leitura, né? Da literatura principalmente, assim. Isso é muito, muito interessante. Meninos, vamos encaminhando para o final da nossa conversa. Vocês querem dizer mais alguma coisa a respeito dos livros de vocês? Alguma dica, alguma coisa, alguma curiosidade? Alan, Odak? O meu livro, ele tem um filme que eu acho que é muito conhecido já, que se chama Até o Último Homem. Ele o filme é muito conhecido, mas o livro não é muito conhecido pelas pessoas. E o filme é baseado no livro. Você já assistiu o filme? Eu não assisti o filme inteiro, eu assisti apenas algumas partes, mas ele é bem parecido com o livro. Bem fiel, assim? Entendo. Isso. Legal, não sabia não. Desculpa, Até o Último Homem. É bom gravar, né? Se bem que eu assim, de uns anos pra cá eu parei de ver filme de guerra, sabe? É que eu vi muitos e hoje em dia me angustia muito ver o filme de guerra, porque eu acho a guerra tão sem sentido. Aí eu fico assistindo aquele filme e fico pensando assim, meu Deus, quanto sofrimento à toa, quanto sofrimento à toa. Aí eu não gosto muito, eu parei de ver filme de guerra. Alan, quer falar alguma coisa ainda mais sobre o seu livro? Só queria falar uma coisa que eu tinha esquecido de falar, é que apesar do livro de ser uma trilogia, o Scott ele lançou um outro livro
que faz parte desse universo, que é o Manual da Aeronáutica. Que nesse livro ele fala um pouco sobre como funciona, por exemplo, o Leviatã e algumas coisas desse universo. Que é algo que eu acho bem interessante, né? Porque ele expande mais o universo. Que legal, né? É interessante assim quando você pega uma história que ela cria um universo, né? Eu não sei, a gente fica tão imbuído, a gente fica tão inserido dentro desse universo que parece que ele se torna verdadeiro, assim, né? E quanto mais detalhes, nossa, eu lembro que quando eu lia O Senhor dos Anéis, nossa, eu ficava escrevendo as coisas naquele alfabeto que ele coloca no final do livro, sabe, do Hobbit. Então, assim, é muito legal também, porque faz você viajar, né? Você vai se inserindo cada vez mais dentro desse universo, é muito legal. Meninos, nós vamos encaminhando ao final da nossa conversa. Vocês estão de parabéns. Muito legal vocês trazerem esses 2 livros, o jeito seguro, né? Como vocês apresentam os livros, o jeito como vocês demonstram, né? As qualidades dos livros que vocês apresentaram. Muito legal, vocês estão de muito parabéns. E se vocês quiserem se despedir das pessoas que estão nos escutando, se despeçam, que aí depois eu me despeço e a gente termina. Alan, Odak. Bom, quero agradecer a todo mundo que cedeu do seu tempo para nos ouvir. E espero que vocês acompanhem a série dos podcasts. Gostaria de agradecer as pessoas que tiveram tempo e pararam para ouvir a gente e que assistam os outros podcasts, porque o que eu assisti já foi muito legal a experiência. Vou agradecer o Augusto também, que está aqui escondidinho, gravando o áudio para a gente, para fazer essa parte técnica, vai ajudar a gente a editar. Obrigada, Augusto. E aí a gente se vê no nosso próximo episódio de podcast, do Papo do Leitor, aqui da Biblioteca da ETEC de Registro. Até mais.